Se você é amante de cinema, provavelmente já ouviu o nome de Pedro Almodóvar. Ele é um dos mais celebres diretores espanhóis da atualidade, e não é para menos. Almodóvar coleciona uma série de filmes clássicos em seu currículo, mas um deles em especial ilustra bem a nossa história de hoje. A Pele em que Habito foi lançado em 2011, estrelado por Antônio Bandeiras, e a produção faturou mais de 60 prêmios mundo afora. Esse filme conta o caso de um célebre cirurgião plástico que foi capaz de desenvolver uma espécie de pele humana sintética em laboratório. Essa pele seria resistente a qualquer tipo de lesão, como um superpoder. O mais interessante da história é como se desenvolve a relação do médico com sua cobaia. Uma mulher misteriosa e temperamental, que é a sua verdadeira obsessão. Ao longo da história, você descobre que o médico é obcecado pela mulher, porque, na verdade, ela é um homem que o cirurgião sequestrou. E esse sequestro foi nada mais nada menos para transformá-lo cirurgicamente em uma cópia de sua esposa já falecida. Basicamente, ele transforma um homem em uma mulher por completo. Só que o nosso programa de hoje não é sobre isso. Não é sobre Almodóvar ou qualquer uma de suas produções, mas sim sobre David Heimer. Hoje, sabemos que ele é um homem canadense comum, mas poucos podem imaginar tudo o que ele já passou. David já foi Bruce e já foi Brenda. Ele também foi biologicamente do sexo masculino, mas passou a vida como cobaia em um experimento que tentou transformá-lo em uma mulher. Bom, agora a gente vai conhecer todos os detalhes da história impressionante de David Heimer e o pior experimento da psicologia que já foi feito. David nasceu como Bruce Heimer, junto de seu gêmeo, Brian, em 1965, em Whitby, no Canadá. Ele tinha apenas 8 meses de idade. Ele teve um período de vida quando o destino da sua vida mudou completamente. Em alguns meses, é comum que os médicos façam circuncisões em meninos, ainda bebês. No caso dos gêmeos Bruce e Brian, o pediatra os diagnosticou com fimose e indicou que tal operação fosse feita. Essa é uma cirurgia que remove o prepúcio do pênis, uma pele que cobre a glande. Mesmo que fosse um procedimento de rotina em alguns hospitais, ele não foi tratado. Mas David, na época Bruce, teve uma complicação durante a operação e acabou com a genitália totalmente destruída. Ele foi o primeiro a passar pela operação, então os médicos decidiram não operar o seu irmão gêmeo, Brian. Talvez não por acaso, um psicólogo e entusiasta dos estudos de neutralidade de gênero cruzou o caminho da família Heimer. A neutralidade de gênero, em resumo, pode ser explicada como uma doença que pode causar do gênero a partir da interação do indivíduo com o meio social desde sua infância. Basicamente, é como se alguém pudesse redefinir seu gênero a partir dos estímulos que o rodeia. Nessa lógica, todos os seres humanos são indivíduos neutros ao gênero. O Dr. John Money estava convencido de que plenamente era possível fazer o garoto viver uma vida acreditando ser uma menina. Para ele, os estímulos considerados certos valiam mais que a própria natureza humana. Então, o caso dos gêmeos Brian e Bruce era perfeito demais para que o Dr. Money passasse o seu estudo da fase de hipótese para a experimentação. Desse modo, ele sugeriu aos pais de David que fosse feita uma cirurgia para mudança de sexo. A família foi levada a acreditar que essa era a alternativa mais acessível, ou até mesmo a única alternativa, porque não haviam conhecimentos tão avançados em cirurgia plástica para fazer a reconstrução da genitália da criança. Foi então que David, nascido Bruce, se tornou Brenda Heimer. Os irmãos eram as cobaias perfeitas. 2 garotos gêmeos, e um deles acreditando que é uma menina, sendo criados pela mesma família, na mesma casa e no mesmo modo. O Dr. John Money ofereceu à família de David a cirurgia para mudança de sexo. Ele orientou todo o acompanhamento psicológico para a transição de David, mas eles não faziam ideia de que havia algo obscuro e oculto por trás das intenções do médico. Ele orientou
este fosse criado como um menino em todos os aspectos e usaria o gêmeo Brian como referencial para o comportamento da sua cobaia. Money passou décadas estudando os pequenos e coletando dados. David, quando que Brenda, era uma criança que realmente se comportava como uma menina na infância, brincava de bonecas, passava o dia inteiro com a mãe na cozinha fazendo biscoitos, usava vestidos, dentre outras coisas. Ao longo dos anos, John Money fez fama e fortuna em cima de suas obras sobre neutralidade de gênero, dizendo ter provas concretas e vivas de que suas teorias eram verdadeiras, ou seja, os gêmeos. Quando David completou 7 anos, ao fim da primeira infância, começou a apresentar comportamentos mais relacionados com o sexo masculino do que feminino. Então, Dr. John Money, vendo esses comportamentos, forçou e dissuadiu a David a agir de maneira forçada, seguindo alguns hábitos que ele impôs a ele. Alguns pesquisadores que são contra o experimento desumano de John Money dizem que ele ultrapassou os limites, abusando sexualmente dos gêmeos. Aos 13 anos já era impossível afirmar que David era uma menina. Ele refutava e rejeitava de todas as formas a feminilidade que foi forjada ao seu redor. Quando David completou 14 anos, seus pais lhe contaram toda a verdade e quase imediatamente ele resolveu trocar de gênero. Ele decidiu que seria um menino, como sentia que havia nascido para ser. Foi então que Brenda, nascida Bruce, se tornou David, na busca da sua recém-descoberta identidade de gênero. David conseguiu realizar a cirurgia de reconstrução de pênis. E apesar de toda a sua história de vida, dizem que ele se casou e teve filhos, mas não é nada a confirmar. Porém, existem muitos detalhes bizarros que só vieram à tona após muitos anos, a maioria depois da morte dos gêmeos. O caso de Bruce, Brenda e David Heimer não passou despercebido pela mídia e nem pela comunidade médico-científica. A reputação do Dr. John Money foi parar na lama, onde devia estar, após toda a verdade sobre seu experimento vier à tona. Todos os seus feitos, estudos, suas obras e pesquisas foram frutos de um experimento que quebra todos os códigos de ética e de conduta. Os gêmeos acusaram o Dr. John Money de tirar centenas de fotos deles, completamente despidos sob o pretexto de serem para o tratamento. Além disso, ele cometeu a infâmia de estimular os meninos a entre si fazerem o jogo sexual. O primeiro dos muitos erros do médico foi enganar os pais dos garotos para seguir com seu experimento adiante. Em momento algum lhes foi esclarecido o verdadeiro motivo pelas inúmeras consultas e sessões com o Dr. John Money. Na verdade, foi o contrário. Os pais foram induzidos a acreditar que sua única alternativa era optar pela cirurgia de redessignamento, a combinação de sexo. Pior ainda é imaginar que David não teve escolha ou a opção de escolher em nenhum momento da sua vida. Nunca houve consentimento real ou honesto para que tal coisa fosse feita. E mesmo que ele fosse apenas um bebê, todos os passos e fatos ocultados por Dr. John Money afetaram a vida de ambos os gêmeos. O experimento afetou desde o psicológico e arruinou a vida da família Heimer de muitas formas, e muitos acreditam que o Dr. John Money tem sim sua parcela de culpa sobre o suicídio dos gêmeos. David se matou aos 38 anos, após 2 anos de seu irmão Brian ter se suicidado. Como profissional, o Dr. John Money deveria ter protegido essas crianças e respeitado as leis humanas e as regras básicas de ética da profissão. Acima de tudo, ele deveria ter buscado maneiras legítimas de levar os seus estudos sobre neutralidade de gênero adiante. Esse é um caso de abuso que supera qualquer experimento psicológico já feito. Mesmo errado e absurdo, as pesquisas de Money estão relacionadas a assuntos que continuam sendo pauta na atualidade. Há cientistas que resolvem se arriscar a dizer que as questões que envolvem o gênero estão além do que a natureza humana. Nos leva a esperar para ver aonde a ciência, em conjunto com o comportamento social coletivo, irá nos levar.